Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez vamos conversar sobre um tópico extremamente relevante, que é a questão da acentuação gráfica, para a gente entender um pouquinho como é que funcionam os acentos, quando não tem, quando tem, tem regra, não tem que decorar. Relaxa, respira, estou aqui para te ajudar e eu vou te explicar isso de uma forma bem tranquila, bem fácil e que você acerte todas as questões que você precisar. Então, seja bem-vindo e, por favor, antes de começar, não esqueça de dar o like, no final do vídeo, quando você acabar de comentar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam compreender esse assunto. E tem algumas coisas aqui em concurso público que é tão óbvio que vai cair. E assim, pessoal, é questão para acertar, tá? Porque isso aqui é meia dúzia de coisas que você vai ter que saber. Decora, aprende e nunca mais se erra na tua vida e acerta tudo. Então, vamos lá, vem comigo que eu vou te explicar. Bom, pessoal, é o seguinte, cai muito na prova a parte de acentuação, tá? Poxa vida. E, olha, não é difícil. O que você tem que entender? Bom, primeiro ponto. Toda e qualquer palavra da nossa língua portuguesa, ela tem sempre uma sílaba que nós chamamos de tônica. Heitor, o que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é sempre a sílaba mais forte da minha palavra. Heitor, toda e qualquer palavra da língua portuguesa tem? Tem, tá? Heitor, se a palavra é pequena, tem. Se a palavra tem uma sílaba, tem. Se a palavra tem 1 bilhão de sílabas, também. Toda e qualquer palavra tem a sua sílaba tônica. Tônica significa aquela que tem maior entonação, ou seja, aquela que é mais forte. Heitor, por que existe isso? Justamente para dar o destaque na hora da leitura, porque senão cada um ia ler de uma forma diferente cada uma das palavras e isso se tornar muito confuso. Então, na leitura, toda e qualquer palavra, até mesmo para que a comunicação fique mais fluida, ela tem isso. Isso foi se padronizando ao longo dos tempos. Claro, hoje nós não pensamos. Eu, por exemplo, quando eu estou falando, eu não estou pensando na entonação de cada palavra, porque eu já me acostumei, porque a gente vai falando e aprendendo isso ao longo da vida, né? Então a gente vai ouvindo outras pessoas, vai vendo, mas é normal às vezes, sem querer, de repente você tem uma entonação de uma palavra diferente, outro tem de outro, justamente por isso, são essas pequenas, digamos assim, falha da Matrix, aí que a gente erra aí ao longo da vida, mas é normal, porque a gente aprende de forma natural, tá? Inclusive, nas escolas raramente se ensina fonética. O que é fonética? É o jeito que a gente fala. Mas, recapitulando e voltando para a nossa historinha aqui. O que você tem que entender na parte de acentuação da sua prova? A principal são 3 regras, tá? Toda vez que você tiver uma palavra, e é assim que vem na sua prova, vamos pegar uma palavra e vamos falar, olha, qual que é a regra que se adequa a ela, por que ela tem ou não tem acento? Isso tem que saber. Ou então, vai aparecer uma segunda forma na sua prova. Qual é a regra que se aplica a todas as palavras da alternativa? Então, vai ter lá a alternativa A, B, C e D. Na letra A, várias palavras acentuadas, B é a mesma coisa, C é a mesma coisa e D é a mesma coisa. E você tem que saber se todas aquelas palavras estão se adequadas às mesmas regras. Simples assim. Pô, Heitor, aí é muito difícil. Não é, vem comigo, eu vou te explicar. O que você vai fazer? Toda e qualquer palavra. E você vai fazer isso com as palavras que você criar agora, na sua cabeça, tá? Óbvio que eu vou falar algumas, mas você vai olhar aí em volta da sua casa e você vai ver que dá certo. Presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai sempre olhar para a palavra e vai sempre descobrir qual que é a sílaba tônica nela. Posso ser muito sincero? Você não vai fazer isso no dia da sua prova, mas faz aquela técnica que eu já ensino para outros alunos antigos. O que você vai fazer? Você vai fingir que você vai falar essa palavra para alguém que está do outro lado da rua, lá no outro prédio, lá longe, muito longe. Então faz de conta que você vai gritar, né? Vai falar celular, você vai falar cadeira, você vai falar telefone. Faz de conta que você está gritando assim num lugar, numa caverna que tem um eco super grande. Telefone, tá vendo? Você sempre vai descobrir dessa forma. Só não fale em voz alta, pelo amor de Deus, no dia da sua prova, no concurso, senão vão te excluir da prova, tá bom? Mas faz aí na sua mente, isso sempre dá certo, porque a gente consegue expressar, verbalizar a forma fonética e vai facilitar a tua vida. Legal? Segundo ponto,
você vai sempre fazer a separação de sílabas. Simples. É aquela separação, Heitor, que eu aprendia na escola, quando era criança? É, aquela mesma, você vai fazer. Então, vamos supor, vou pegar uma palavra aqui, parabéns. Peguei a palavra, parabéns. E eu quero descobrir qual que é a tônica dela, ou seja, mais forte. Então, vou gritar lá para uma pessoa, um vizinho, está fazendo aniversário. Eu vou gritar para ele, parabéns! Você não fala parabéns, você fala? Não, você fala parabéns. Pois é. Então, bens foi a última sílaba, certo? Separa em sílaba. Parabéns. Bens foi a última. Bens é a mais forte. Bens é a tônica. Legal. E eu já sei qual é a sílaba. Agora, conta do final para o começo. Faz esse processo, vai por mim, não pula etapa, que vai dar sempre certo. Heitor, como assim do final do começo? Da última para a primeira. Conta, só vai contar até 3, o resto esquece. Parabéns. Bens é a última, certo? Para, urá é a penúltima. E a antepenúltima, ou seja, a terceira do final para o começo, é o pá, correto? Mas a gente só quer que conte até a tônica. Ah, Heitor, só até a tônica? É, então a tônica é a última. Parabéns, bens é a última. Então a gente só vai contar a primeira, né? A primeira do final para o começo. Ou seja, a última sílaba. Presta atenção. Agora vem as regrinhas. Agora vem as regrinhas e você vai entender tudo que eu falei. E vai falar, que demais. Toda vez que a última sílaba... Presta atenção. Você já sabe as etapas todas. Agora é só o final. Toda vez que a última sílaba encontramos a tônica, nós chamaremos ela de oxítonas. É só um nome, decora. Vai acertar a questão. Tá? Última sílaba é a tônica, oxítona. De novo, última sílaba tônica é a oxítona. Bacana. Então, quando a penúltima sílaba é a tônica, o que a gente chama? Paroxítona. E quando a antepenúltima, ou seja, a terceira, do final para o começo, é a tônica, o que a gente vai chamar de proparoxítona? Vou repetir. A última é a tônica, oxítona. A penúltima é a tônica, paroxítona. Antepenúltima, ou seja, a terceira, do final para o começo, proparoxítona. Pô, Heitor, que difícil. Pessoal, o que você quer que eu faça? São as regras, tá? E a minha função é te explicar da melhor forma possível. E eu acho que essas são. Então vamos lá. Primeiro, o que você vai saber? Vai falar para alguém do outro lado da rua, vai descobrir a tônica. Depois, você vai separar em sílaba. E depois, você vai contar do final para o começo para descobrir onde é a tônica. Se for a última, você vai chamá-la de oxítona. Se for a penúltima, ou seja, a segunda do final para o começo, paroxítona. E se for a antepenúltima, ou seja, a terceira do final para o começo, proparoxítona. Heitor, se for antes não existe. Então a gente só conta até 3. Ah, bacana? Heitor, mas eu contei que deu 4 do final para o começo. Então você contou errado alguma sílaba. É verdade, tá? Você deve ter separado onde não tinha. Então, por aí você já pode ter essas ideias. E aí, qual que são as regras? Nem sempre elas vão ser acentuadas. Não é toda palavra do mundo que tem acento, certo? E quando eu falo acento, pessoal, esse é acento agudo, tradicional. Então, não tem para onde correr. Olha só, presta bastante atenção. As oxítonas, elas só são acentuadas se terminarem em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Anota no caderno, pelo amor de Deus. As oxítonas só são acentuadas, ou seja, a última sílaba, quando ela é atônica, quando terminada em A, E, O, S, E ou ens. Legal? Parabéns, por exemplo. Lembra o exemplo que eu acabei de dar? Parabéns, não termina em ens, a última é a tônica, tem que ter acento. Heitor, sempre, não há exceção à regra. Ah, Heitor, então se decorar a regra, acerta todas. Ah, muito bem. A, E, O, S, E ou ens. Legal? Anota e você vai sempre acertar. Heitor, e a paroxítona? Pula. Vamos para a paroxítona, ou seja, para a terceira. Por quê? Porque é a mais fácil de todas, né? Heitor, qual é o caso que as proparoxítonas, ou seja, a terceira do final para o começo, vai sempre receber acento? Sempre. Como assim, Heitor? Qualquer um. Tá? Conta 3 do final para o começo.
Essa é mais forte? Sempre vai levar acento. Sempre, sempre. Exceção, Heitor? Não. E olha que é raro, hein? Não tem exceção na língua portuguesa. Então, coloca aí. Toda proparoxítona, ela sempre será acentuada. Por exemplo, palavra árvore. Será que ela é? Não sei. Árvore. Árvore. O ar é aquilo que é a tônica, certo? Separa em sílaba. Árvore. Legal? Qual que é a tônica? Heitor, é a terceira do final para o começo. Legal, é o ar, é a terceira do final para o começo. Se é a terceira, a gente vai chamá-la de proparoxítona. Heitor, será que essa proparoxítona ela é acentuada? Bom, olha para ela. Qual que é a regra da proparoxítona? Todas são. Então mete o acento. Acabou a questão. Tá bom? Então a sua prova ela pode vir colocando todas as palavras na alternativa que sejam só oxítonas, e aí você vai meter a regra para ver se está valendo. Ou pode cair, geralmente cai, tá? Só palavras proparoxítonas, tá? Ou então misturar oxítonas com proparoxítonas e falar qual que é a regra? Será que é a mesma regra que se aplica às duas? Você vai falar, não, a regra do oxítona é uma coisa, a regra da proparoxítona é outra. Tá bom? Heitor, você pulou a paroxítona, você pulou a penúltima, você não vai falar? Calma, respira, vou falar agora. É que algumas coisas mudaram com a nova forma ortográfica, por isso que eu não falei na outra aula. Lembra que eu falei que eu ia falar nessa aula? Justamente por isso. Então vamos lá. Primeiro, algumas palavras, as palavras terminadas em OO não tem mais o acento que tinha antes. Então, enjoo, voo, antigamente tinha acento no primeiro, tá? Mas agora não tem mais. Então, simplesmente não coloque nada. Além disso, nós tínhamos antes uma regra que era das paroxítonas, que falava que de tongo aberto tem que ter um acento. Então, jiboia tinha, ideia tinha, e outras mais. Então, essas aí também caíram, simplesmente não existe. Então, ideia, jiboia, paranoia, onomatopeia, você vê, todas são as penúltimas, ou seja, paroxítonas, tá? Mas não tem mais dentro da regra. Olha, a regra era da paroxítona, era gigante, então ela foi mais simplificada. Além disso, caiu também aquelas que têm hiatos prescindidos de ditongo, ou seja, bocaiúva, baiuca. Então, essas aí também não tem. Às vezes a gente se confunde até na hora de falar, né? Então, já que não tem nisso tudo, qual que vai ter? Então, presta atenção. Toda vez que a penúltima sílaba for a tônica e elas acabarem o que, Heitor? A palavra. Quando a palavra em si acabar com uma dessas expressões aqui abaixo, aí sim vai ter acento. Eu gosto de passar isso por último porque a regra é gigante, tá? Então vamos lá. R, L, N, X, P, S. Ans, uns, ons, us, i, is, ei, eis. Há várias músicas na internet, há vários professores que ficam dançando e cantando para você decorar essas regras. Pessoal, a minha método é outro. Senta e estuda. Anota, repete, estuda, tá bom? E se você quer passar no concurso, obviamente que eles vão cair mais em cima dessas regras, tá? Pode cair bastante do oxítona ou da proparoxítona? Pode, mas proparoxítona ninguém erra. Oxítona, em 2 dias você decora aí. Agora, paroxítona você tem que trabalhar um pouquinho, tá bom? Então, ela tem que ser... Quando que a paroxítona ela vai ser acentuada? Simplesmente quando a palavra acabar com uma dessas expressões, letras ou expressões, e também quando for a penúltima sílaba, né? For a tônica. Então tem que ter essas duas condicionantes. Mas caiu, tá? Ditongo aberto, hiato precedente de ditongo, e caiu também. Isso para os alunos antigos, é bom se atualizar, então tem que falar isso. Ou para aquelas que terminavam em ou, melhor dizendo. Além disso, presta bastante atenção, ainda existe, tá, o acento diferencial. Então, o que é isso? Nós, na língua portuguesa, tem algumas palavras que são escritas da mesma forma, só que a expressão, o significado delas é completamente diferente. Isso acontece não só para falantes do Brasil, mas para outros países também, para todos os países aí pelo mundo de língua portuguesa. Qual que foi a regra? Olha,
vamos derrubar quase todos. Então a grande maioria caiu. Só que aqui tem a exceção. E eu não quero que você derrape na curva aí nessa exceção. Porque às vezes os professores aí, que às vezes a gente vê, eles falam, caiu todos os acentos diferenciais. Então não existe mais isso. Não, tem 2 ainda que tem. Então o por e o por, o pode e o pode. Tá bom? Então ainda existe nessas 2 exceções. Anota. Além disso, pessoal, não existe mais o trema oficialmente na língua portuguesa. Certo? Certo. Uma vez caiu uma questão numa prova que falava: existe uma exceção para o trema ainda, mesmo não tendo mais na língua portuguesa, que são aquelas palavras de origem alemã. Essas ainda se mantém o trema. Pessoal, eu olhei e eu falei, de onde eles tiraram isso? Fui atrás de um monte de gramática, não achei nada. Falei com outros professores de português, de concurso, os caras ficaram assim olhando. Sabe aquele meme do John Travolta? Fica todo mundo assim, tentando procurar? Então, ficou todo mundo assim. No final, até que a gente tinha um aluno de origem alemã, e ele falou, não, professor, isso aqui eu estudei a respeito mais a fundo, porque da minha família, eu precisava saber. E ainda existe só nesses casos. Então, oficialmente, o trema, que é aqueles 2 pontinhos em cima do U, não tem. Mas para palavras de origem alemã, ainda se mantém, tá bom? É uma exceção, mas por regra, ela não existe. Então, mas se existe para isso, ela ainda existe. Não, não existe. Pessoal, é isso que cai no concurso. Não queira ver lógica em concurso público, tá bom? Se limite a acertar a questão, que é isso que eles querem. Infelizmente, é isso que a gente tem que saber, tá? Mas a pronúncia, presta muita atenção. Ela ainda se mantém, mas para as palavras, por exemplo, como eu já usei em outra aula, pinguim, linguiça, que era antigamente esses 2 pontinhos em cima do U, você mantém essa pronúncia, mas você não utiliza mais. Legal? Então, o trema oficialmente não existe. Legal? Em termos de acentuação, é isso que você tem que entender. Claro, algumas coisas que são mais óbvias aqui, não preciso dizer, mas assim, por exemplo, o famoso chapeuzinho, que oficialmente se chama acento circunflexo, a gente vai usar também de uma forma diferente na pronúncia. Então, em vez de falar avó, a gente tira o acento agudo e coloca o circunflexo, vai ficar avô. Então muda a pronúncia, não é verdade? Ou então, se a gente usa o tio, o famoso tio, em vez de ficar now, vai ficar não, tá bom? Então, mas só muda na pronúncia, na leitura, e dependendo aí do seu significado, tá bom? Mas isso é básico, isso é simples, então só estou citando em termos para deixar tudo certinho. Legal, pessoal? Obrigado por ter assistido mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos e boa sorte na sua prova. Por gentileza, se for possível, comente aqui embaixo. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Boa sorte, mantenha o foco, mantenha a fé, vai dar tudo certo. Você vai ver, só conquista aqueles que perseveram e persistem nos seus sonhos. Forte abraço e até o próximo vídeo.